flores e o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Olá, querido ouvinte! Começa agora o podcast Cultura na Mesa, um espaço da Rádio Defensoria feito para você conhecer, se identificar e se apaixonar ainda mais pela cultura de Roraima. Seja muito bem-vindo! E hoje eu converso com a produtora, jornalista, escritora Vanessa Brandão, que está como diretora do curta-metragem O Chocalheiro, que é um curta que traz aí uma abordagem sobre uma mistura de suspense, drama, trazendo a riqueza do lavrado roraimense. Mas quem vai dar mais detalhes sobre isso é ela. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Beatriz. Muita satisfação estar conversando com você nessa rádio e prazer imenso, né, que vocês abriram esse espaço para a cultura, para a gente falar de cultura e falar do cinema roraimense, né, que está num momento muito bonito de produção. É um momento, inclusive, onde estão acontecendo várias produções em razão também do incentivo da Lei Paulo Gustavo, de outros editais também que contemplam a cultura. Como é que tem sido, aliás, como é que iniciou, então, esse projeto do curta-metragem? Olha, esse projeto, ele surgiu a partir de um roteiro construído pelo meu irmão, Leonardo Brandão, e pelo meu primo, Fernando. Eles dois já faziam roteiros para jogos, né? São muito fãs de jogos, RPG e jogos de época. E eles já construíam algumas histórias, algumas narrativas. E quando surgiu o edital da Lei Paulo Gustavo, os dois se interessaram por fazer, né? Incentivados bastante também por mim, que já atuo nessa área da cultura há um certo tempo. E sabendo, né, desse talento que eu tinha em casa, eu os incentivei a se inscrever e deu certo, né? Especialmente porque na Lei Paulo Gustavo tem essa categoria novos realizadores. Então isso dá uma segurança para quem nunca trabalhou no audiovisual diretamente, mas que de repente tem ideias e narrativas construídas, né, que possam participar. Então a ideia surgiu a partir dos dois, com base numa história, numa lenda, numa vivência que nós temos em família, por conta de uma pequena propriedade que a nossa família tem na região do Alto Alegre, município de Alto Alegre. E essa entidade chamada Chocalheiro, ele existiu, então nós crescemos escutando as histórias do meu avô sobre essas aparições, dos meus tios, da vizinhança que morava ao redor. Então a ideia do filme surgiu nesse contexto. No caso, é uma iniciativa do Instituto Aichan, é isso mesmo? Exatamente. O Instituto Aichan, ele nasceu, foi aberto agora recentemente, no ano de 2023, e construído para que eu e minha irmã, nós somos, além de nossas profissões, né, eu sou jornalista, ela é administradora, e professora, né? Eu estou estudando também para ser professora. Então, quando ela já finalizou o doutorado, já tem um certo tempo, dá aula na UFAM, e eu, como jornalista, continuei estudando, estou finalizando um doutorado em literatura, né? Então, surgiu a ideia de construirmos o Instituto Aichan para ser esse lugar, esse espaço de contar histórias. Aichan, inclusive, é uma palavra em Wapixana, que quer dizer contar, né? Contar, então o Instituto nasceu justamente para contar histórias, através da edição de livros, um dos primeiros projetos nossos é a edição de um livro de histórias indígenas, e também outras produções culturais, né? No ramo do audiovisual, essa é a primeira do Instituto Aichan, nossa estreia, e é uma empresa, né,
familiar. É um instituto de arte, cultura e sustentabilidade, onde a gente preza bastante essas três vertentes, que a gente acredita que são formas de construir um mundo melhor, de construir um mundo com pessoas mais conscientes, né, do seu lugar de pertencimento, que é Roraima, que é a Amazônia brasileira, e vem muita coisa boa por aí pela frente. O Instituto tem muitos outros projetos, mas nesse momento nós estamos aqui nos concentrando nesse filme, porque, olha, não é fácil fazer filme, viu, Beatriz? Eu imagino, deve realmente dar um trabalho ali para gravar, editar. A exemplo, vocês iniciaram as gravações agora no final de janeiro, ali próximo do dia 24. Como é que foram aliás, como é que foi esse momento de filmagem, de decidir ali os takes, roteirizar também, fazer a direção? Então, meu primo e meu irmão, a partir do momento que foram contemplados, eles pensaram, e aí, né? Como é que se faz na prática um filme? Porque eles tinham um roteiro pré-pronto ali, que foi aprovado, e me convidaram para realizar, executar esse projeto como diretora, mas também como roteirista. Então, nós reunimos toda a família, já que a personagem principal dessa história, o Chocalheiro, é uma lenda familiar. Nós reunimos eu, a minha irmã, o meu irmão e o primo, e até o meu filho Luigi participou. Fizemos muitas reuniões, né, para poder afinar esse roteiro, melhorar, colocar mais detalhes, né? Então, fazer um refinamento desse roteiro. Quando o roteiro ficou pronto, a gente parte para outra etapa, né? Aí, de constituir equipe. Então, uma das coisas que eu pedi, né? Se você vai fazer cinema em Roraima, você precisa, e você não tem experiência prática, você precisa se cercar de pessoas que têm uma experiência a mais. E isso é muito importante para a qualidade final do produto. Então, fiz um convite para a Yari Perdomo, ela que é cineasta venezuelana, já residente aqui em Roraima há 8 anos, formada em audiovisual, e uma pessoa incrível que me foi apresentada por Thiago Briglia, que é um amigo, parceiro, jornalista de longa data, que também é do audiovisual, um dos pioneiros do audiovisual em Roraima. Então ele me apresentou de área e ela já aceitou esse projeto de cara. Então nós fomos após toda a fase, né? Depois do roteiro, Beatriz, só para o pessoal de casa compreender, né? Quem não é do audiovisual compreender. Depois de afinar o roteiro, você vai passar aí a fazer uma decupagem, né? Um roteiro técnico, que entra aí um trabalho do diretor e do diretor de fotografia, que é, em outras palavras, o cinegrafista, a pessoa que vai gravar o filme, né? Então, você vai escolher ângulos, você vai escolher em cada cena, quantos takes, quantos ângulos. Então você vai fazer toda uma decupagem, um roteiro técnico. Depois do roteiro técnico tem a ordem do dia, que é a ordem que você vai filmar todas as cenas, a hora que a equipe vai começar a filmar, a hora do almoço, a hora do lanche. Porque quando você leva toda a equipe de produção para o set, você tem que ter uma organização básica, né? E nós fizemos tudo em família. Foi um desafio grande, mas também foi muito interessante, muito intenso e divertido. E trouxemos de fora 2 atores, né, que já tinham mais experiência, no caso o Felipe Medeiros, que é um amigo jornalista também de longa data, uma pessoa que atua no teatro há muito tempo, que atua na área da cultura, então um ator talentoso de Roraima. Felipe topou também esse projeto, né, de cara. E também o João Paixão, que é um menino de 8 anos, completos agora, filho da jornalista Evelene Paixão e do poeta Rodrigo Mebes. Então, o João, um encanto, né? O João faz um personagem importante no filme. E, além disso, Cristiane Brandão, que é a minha irmã, que também estreou nesse ramo da atuação, ela que é professora, estreou como atriz, e o meu filho, né? Por falta de elenco, convenci meu filho a atuar. Ele que era um pouco tímido, mas também surpreendeu a gente fazendo uma boa atuação. Então, o elenco é composto por essas 4 pessoas. E tem toda essa equipe de direção de fotografia, edição para finalização. E aí vocês conseguiram gravar em quantos dias todas as cenas do filme? Olha, nós nos planejamos para fazer em 3 dias. Chegamos lá na Fazenda Nova Cruz,
Sexta-feira, meio-dia, almoçamos e já entramos em cena. Atenção! Cena 18, take 10. Ação! Pai! Domingo correndo pela estrada, essa hora. Que? Meu Deus do céu! Isso é culpa tua, homem! Tu fica brigando com a criança! Vai atrás do meu filho! Eu vou, mulher. Pai, eu vou com o senhor. Vai não, fica aí com a sua mãe. Já fomos gravar as cenas no final de tarde, pegar aquela luz de Roraima que é tão bonita, né? Nosso pôr do sol é um encanto, né? Então, nós não poderíamos deixar esse cenário fora do filme. Então, cenas importantes se passam no pôr do sol, nessa narrativa. E aí, conseguimos gravar tudo em 3 dias. Foi muito intenso. Gravar com criança, Beatriz, é um grande desafio. Isso foi uma surpresa para mim, né, nessa estreia como diretora, porque, em verdade, eu fui avisada, né? Os amigos que já são do audiovisual disseram: nossa, primeira direção, já vai dirigir criança? E assim, eu tenho muita afinidade com criança. Eu tenho um filho de 10 anos, né, que está no elenco. Então, eu imaginei que fosse ser sempre tranquilo, divertido e suave. Só que a criança, ela tem uma resistência menor especialmente a repetição das cenas no calor, né? Você sabe que aqui a gente, né, passa muito calor, mosquito, barulho. Então, chegou o momento, assim, já na metade do segundo dia de gravação, que as crianças disseram: não quero mais gravar, não. Tá bom, já chega. E o filme pela metade, Beatriz, ainda. E aí você tem que fazer todo um trabalho enquanto diretor. Meu irmão Leonardo Brandão ajudou bastante, né, nessa parte da direção. Não é fácil, especialmente quando você está numa equipe pequena. Então, nós dois trabalhamos em conjunto ali para dialogar com as crianças, dar orientação, né, do take que é começar, dar o ação e ordenar as cenas e repetir e observar detalhes que de repente não saíram corretos, né? Quando um via um errinho, pedia para parar, quando o outro via, pedia para parar. Então, foi uma dupla direção que foi, assim, um sucesso. Foi muito calma, muito tranquila, no sentido da nossa sintonia estar funcionando. E isso é essencial no cinema, sabe, Beatriz? Você trabalhar com uma equipe que você pode realmente contar com as pessoas, confiar, e todo mundo se esforçar para manter no set um clima tranquilo, um clima de alegria e de força. Porque você tem que levar aquilo até a última cena, né? Corta! E aí? Vanessa, falando sobre esse cinema que a gente está conversando já, sobre o cinema de forma geral mesmo, a lei veio realmente para incentivar essas produções, que muitas delas, com certeza, de muitos outros artistas, de muitos outros roteiristas, diretores, músicos, estava na gaveta, não tinha, de fato, recurso para investir, para produzir. E agora, com a lei, isso é possível, não só aqui em Roraima, mas em várias partes do país. Como é que você vê também esse incentivo, essa motivação mesmo, assim, para tirar esses projetos do pensamento, né, da gaveta, e colocar em prática, contribuindo com o cinema nacional, que é o seu caso? Olha, eu penso que essas leis, elas são um grande investimento, não só na cadeia produtiva cultural, porque esse dinheiro que é público, ele é entregue a pessoas que vão redistribuir esse dinheiro dentro da cadeia produtiva, né? Isso faz girar o dinheiro diretamente na economia, ou seja, esse dinheiro é público e ele volta para o público de diversas maneiras, né? Através da geração de emprego e renda, através do pagamento dos cachês dos artistas, da equipe técnica. Essas pessoas vão fazer girar o comércio, vão comprar equipamentos para dar continuidade a outros projetos, ou de repente até financiar um pequeno empreendimento, né? Enfim, esse dinheiro volta diretamente. E ele volta dobrado, né? Estima-se hoje, a Fundação Getúlio Vargas fez pesquisa que estima-se que cada um real investido em cultura, ele retorna para a sociedade no valor de R$6. Ele se transforma no valor de R$6. Por quê? Porque ele, além de gerar emprego e renda, ele movimenta a economia local e ele possibilita que aquele profissional possa estar em outros projetos, financiar outros projetos que assim vão também incentivar a economia daquela cidade. E mais do que isso, quando você
tem esse produto cultural finalizado, seja um filme, seja um livro, no nosso caso, né, é um filme, isso volta para a sociedade em forma de lazer, em forma de um momento de entretenimento junto à família, em forma de fortalecimento da identidade cultural e do pertencimento de um povo a um lugar, certo? Nós estamos falando de uma entidade do Lavrado Roraimense, que traz uma história que traz uma lição de vida através de um drama familiar. E falar da nossa cultura, falar das nuances da nossa cultura, das entidades que habitam, das crenças, isso é falar de pertencimento. Então, quem, por exemplo, assistir a esse filme, certamente vai rememorar as suas próprias entidades, que enfim, quem é do Lavrado sabe que a gente cresce ouvindo falar na Mãe do Mato, no Curupira, né, na Curuviana, no próprio Macunaíma, que nomeia a nossa terra, a terra de Macunaíma, né? Então, são entidades que elas existem, sim, no imaginário popular, elas fazem parte também de toda uma forma de ser de um povo. E um povo sem cultura, um povo que não tem conhecimento de si e do lugar onde ele pertence, é um povo que se torna fraco e fácil de ser dominado. Então, por isso que a indústria cultural, ela tenta homogeneizar as culturas, né? A globalização, ela tenta homogeneizar, como se todas as pessoas que consumem os mesmos produtos. E nós, os produtores de audiovisual independentes, nós estamos aqui para falar da nossa cultura, certo? E tentar levar um dia a nossa cultura, a nossa realidade para o Netflix, para uma HBO, para uma TV aberta, de repente, sabe? A gente luta diariamente por isso. Mesmo fazendo um curta, a gente está aqui sonhando, né? E um dia poder fazer um longa e poder estar nas streams e poder ser distribuído para o mundo inteiro, para mostrar para o mundo como o nosso espaço, o nosso local é rico e bonito em belezas culturais, em belezas naturais, em belezas culturais também. É porque a atuação dele foi boa. Não alisa não, tá entrando no personagem. Vai. Mas é assim. Augusto Boal diz que é assim mesmo. Inclusive, vários outros projetos que foram iniciados dessa forma, como vocês estão fazendo, já foram premiados mundialmente, né? Com uma equipe pequena, com uma produção muito enxuta, digamos assim, mas acabaram caindo na graça dos grandes olheiros do cinema, digamos assim, dos grandes avaliadores. Exatamente. E conquistaram corações, né? Isso digo de outros países, não só nos países centralizados ali, como Estados Unidos ou Europa, mas países que não são tão reconhecidos, mas que realmente tiveram esses destaques. Isso te motiva também? Te motiva como diretora agora, né, de cinema? Sim, me motiva muitíssimo. Agora, depois do filme, normalmente a gente começa a fazer a circulação. Depois da avant-première, né, do lançamento que nós vamos fazer em Boa Vista, convidando todos os envolvidos, convidando as autoridades. É um projeto financiado, contemplado pelo edital da FETEC, da Lei Gustavo da FETEC, que foi um processo muito rápido, transparente e dinâmico, né? Aconteceu no tempo certo. E nós temos o maior prazer de convidar as autoridades também para participar desse momento de lançamento. Depois do momento de lançamento, Beatriz, o filme começa a circular, ou seja, nós vamos inscrevê-lo em festivais do mundo afora. E aí é como você falou, depende de repente de um olheiro ver aquilo e convidar para outro festival e para outro festival, e assim a nossa arte paraimense vai circulando e levando esse espaço, esse nosso espaço, esse nosso pequeno estado na Amazônia brasileira, para outros lugares do mundo. E as pessoas são muito curiosas, estão muito curiosas, né, pela vida na Amazônia, a vida que constrói a Amazônia, que pulsa na Amazônia. E apesar de sermos pessoas do bioma lavrado, né, às vezes a gente esquece que a gente está dentro de um bioma muito maior, que é a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, que é essa rede de vida que mantém o planeta, o clima do planeta em equilíbrio, né? Então, estamos num lugar muito importante. E nada melhor do que o audiovisual para ilustrar em imagens, mostrar um pouco da beleza desse lugar, dessa luz intensa que nós temos na linha do Equador, para as pessoas do mundo inteiro. É realmente uma satisfação e é um exercício de imaginação, pensar
no número de pessoas que podem ver esse filme em Roraima, para além de Roraima, é uma coisa que nos anima dia a dia, sabe? E que nos alimenta suavemente de uma alegria genuína, de poder estar fazendo arte na nossa terra, contando um pouco da nossa história. E aí você volta para uma questão que eu achei muito interessante, e a gente pode, acho que até se aprofundar um pouquinho mais, que é mostrar realmente no audiovisual essas imagens do que é ser amazônida, do que é ser do norte e especificamente ser roraimense, que é o nosso lavrado. Inclusive, voltando até um pouquinho ao Chocalheiro, que é essa grande entidade que vocês retratam no curta-metragem, como é que foi crescer também? Você falou que cresceu ouvindo sobre ele, né? Explica um pouquinho mais, né, sobre um pouquinho dessa história, do que vai ser narrado, do que vai ser contado no filme. Tá bom. Olha, nós crescemos, sim, ouvindo as histórias do chocalheiro, contadas pelo meu avô, embaixo de um barracão de palha, de buritizeiro, contando essas histórias pra gente. E nós éramos muitos netos, né? A nossa comunidade fica ao lado da comunidade Arapuá, que é uma comunidade indígena do Alto Alegre, do povo Apixana. Então, nós crescemos ali, perto deles, uma família que não se assumia indígena, né? Uma família já de mestiços, mas que depois da identidade indígena, depois de adulta, depois de começar a estudar, quando você vai ler um pouco mais sobre o que é ser indígena, sobre pertencimento étnico, sabe? Sobre retomada étnica, aí que você vai construir a sua identidade real. E você vai rememorar que na sua infância você compartilhava com os indígenas boa parte dos seus costumes, dos seus saberes, sabe? E eu me descobri nesse ínterim, eu me descobri indígena, né? Fui atrás dos ancestrais e descobri, nossa, a bisavó era indígena wapichana. O avô tem todos os traços, né, por parte de pai. Meu pai é parintinense, então ele teve também uma avó parintins, que é uma etnia lá do Amazonas. Então você descobre a riqueza de ser quem se é, né? Porque quando você sai de Roraima, Beatriz, as pessoas que têm os traços indígenas, nós nortistas temos os traços indígenas geralmente muito marcados, né? Você é avisado pelos outros e muitas vezes, infelizmente, por preconceito ou de maneira pejorativa, mas você é avisado que você é índio. E eles não usam nem a palavra indígena, né? Que é o correto hoje. Eles falam, você é índia, né? Você é índia de onde? Ou então, essa índiazinha esperta, sabe? Então, ouvindo o outro apontar para você, é que, de repente, você vai se tocar. Então é por isso. E aí você vai passar por um processo de buscar construir sua identidade e ter orgulho dela. E você só faz essa busca da identidade e passa a ter orgulho de se assumir quando você conhece a cultura, os saberes e a riqueza desses saberes, né? Os povos indígenas sobrevivem há milhares de anos num território inóspito, sem essa tecnologia que nós conhecemos hoje, mas não só sobrevivem, como são felizes, né? Como são felizes. Fazem arte muito cedo, dançam, caçam, pescam, vivem em contato com a natureza. Infelizmente, o processo colonizador é que causa muitos atritos e quebra muitas partes dessa cultura, né? Mas é isso. Nossa, tu vê que eu falo muito, né, Beatriz? Não, mas eu tô adorando ouvi-la. Tô adorando ouvi-la porque realmente faz parte da nossa identidade, né? Isso, exatamente. E você falou uma coisa que eu me identifico. Sobre o chocalheiro. Perdão, não te respondi sobre o chocalheiro em específico, né? E o que as pessoas vão ouvir dessa narrativa. Então, o chocalheiro, esse ser misterioso, assusta uma família, não só uma família, uma comunidade de uma determinada região ali no Alto Alegre, com sons de chocalhos. Então, ninguém nunca viu o chocalheiro, mas já ouviram o chocalheiro e viram seus vultos, né? E esse chocalheiro, ele entra em ação na nossa história, no nosso filme, num determinado momento, a partir de um conflito familiar. Esse chocalheiro passa a influenciar essa família e o desfecho é só você assistindo o filme. Nós queríamos muito fazer essa estreia na Mostra Picuá, Beatriz, que é uma mostra de cinema que faz parte da organização, junto com o Thiago Briglia, que é o idealizador da mostra, e o Hélio Zanona,
que é o realizador, e o Frederico Martins, que é curador na parte de cinema. Então, é uma mostra literária que está em sua segunda edição, mostra de cinema e literatura, que está em sua segunda edição, que vai acontecer na Serra do Tepequém em abril, dia 18 e 19 de abril. Então, a nossa ideia era fazer a estreia do Chocalheiro lá, mas isso tudo depende do nosso processo de pós-produção, né? Quem finaliza o nosso filme é a Mari Perdomo, essa que foi a mesma que é a nossa diretora de fotografia. Você vê, né? Ela é uma artista completa. Sim. Ela grava e depois ela finaliza, né? Junto com alguns outros prestadores de serviço na parte do som. Temos aí, vamos ter também uma trilha original, né? Que foi feita pelo Rodrigo Mebs. Então, acho que vai ficar um filme muito bonito, Beatriz. Eu estou muito ansiosa para poder mostrar para as pessoas. Eu acho que as pessoas vão gostar. E antes de explicar um pouquinho sobre a narrativa, sobre o chocalheiro mesmo do filme, você pontua a questão da sua origem indígena, né? Essa redescoberta, essa reconexão mesmo com a sua história. E acaba que quem é roraimense, quem mora em Roraima, acaba se identificando mesmo não tendo traços indígenas e mesmo não tendo descendência indígena. Porque a gente, mesmo não tendo descendência ou traços indígenas, o nosso falar tem essa herança, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a nossa cultura, porque nós crescemos aqui e absorvemos, né, tudo isso, absorvemos toda essa cultura que nos cerca, e isso é muito interessante para as pessoas se identificarem nas telas, né? Dizem que filme brasileiro, diferente de filmes estrangeiros, é você mergulhar, né? Na própria emoção da vivência do seu povo, né? Do nosso povo aqui. E eu acho que vai ser fantástico. Tô na expectativa junto com você, Vanessa. Que maravilha, Beatriz. Vai ser muito lindo, especialmente para quem... a gente está falando muito de família, sabe? Para quem... é família, para quem prioriza a sua família e vê a importância nesse resgate, sabe? Dessa união e dessa proteção mútua que uma família funcional, digamos assim, consegue nos dar. Para quem gosta disso, eu acho que é um filme bastante inspirador. Porque, enfim, a gente também sabe que tem gente que tem a família que escolheu para si, né? Que também é muito válido, né? Eu respeito todas as formas de família e todas as suas configurações. Eu acho que o que faz a família é o amor que une as pessoas, sabe? O amor que une as pessoas e o cuidado. E o filme Chocalheiro fala desse amor e desse cuidado, né? Do pai dos filhos, mas também fala dos defeitos de um pai que é rude, né? Um pai que cresceu, de repente, dentro de uma educação muito rígida, muitas vezes até violenta, e ele não sabe educar de outra forma, ele só sabe educar dessa maneira. Então, de certo modo, a paz daquela família, ela é afetada por essa rigidez, por essa dureza desse pai. E aí, o chocalheiro entra no meio dessa história e... Agora eu vou deixar na dúvida, né? Como é que ele vai ajudar a resolver ou complicar esse enredo familiar? E dá uma chacoalhada, né? Ele dá uma assustada lá com seus balangandãs, com seus chocalhos. É bem interessante, é bem interessante. E precisa ver, Beatriz, a família inteira queria entender como é que nós íamos contar essa história, né? E os meus tios mais velhos foram também para a gravação para acompanhar e nos recontaram essas histórias, falando, eu vi, eu senti, eu corri de medo. Então foi uma sensação assim de lidar com algo muito especial, né? Algo que tocou muita gente, que realmente aconteceu. E é isso. Eu acho que as pessoas vão gostar de assistir e conferir o Chocalheiro. E de conhecer mais uma história roraimense que se passa no lavrado do nosso estado. Exatamente. O nosso lavradão que está aí, que tem as suas leis, né? Que tem as suas regras. No lavrado roraimense, especialmente a figura de Macunaíma, né? Que esse demiurgo, esse criador de todas as coisas, de todos os povos do lavrado. Cai o sol na terra de Macunaíma,
cheias de mel. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima. Surubim, Tucunaré, Piramutaba, sou pedra pintada. Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio. Parixará na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar. Jiquitaia, caxirita, pereba. Jiquitaia, caxirita, pereba. Cai o sol na terra de Macunaíma, boa vista no céu, lua cheia de mel. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima. Surubim, Tucunaré, Piramutaba, sou pedra pintada. Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio. Parixará na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar. Jiquitaia, caxirita, pereba. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio. Parixará na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar. E temos também seus irmãos, Aninguê e Chiquirã, são os irmãos de Macunaíma, a sua mãe Sapa e outras muitas histórias, né, que fazem parte dessa. E eu chamo histórias porque eu não chamo lendas, né? É uma forma muito violenta de você dizer que é lenda uma história que para muitos indígenas ela é real. Temos também a figura do Canaimé, que é uma figura que realmente bota medo até hoje, indígenas e não indígenas nesse lavrado. É uma figura respeitada, temida. Muitos o definem como uma encarnação do mal que pode levar a vida, ceifar a vida de uns. Outros o entendem como um defensor, justiceiro, ataca apenas aqueles que infringem as leis. Nós temos como dezenas e dezenas de filmes e esse grande livro de histórias que se transmitem através da realidade, geração após geração. O livro não se é uma riqueza inominável. Nós somos artistas, nós amamos a arte, temos um imenso transformar num produto para toda a população poder acompanhar. Vanessa, eu desejo assim que seja excepcional, né? Mais uma produção também que conte a história do nosso povo de Roraima, que tenha muito sucesso aqui e fora daqui também. Meus parabéns a toda a equipe, a todo o elenco, aos artistas, diretores, assistentes, a galera que trabalha já por parte da edição, que trabalha na sonoplastia, que cuida de tudo isso para que esse filme seja entregue, então, aí em abril na Mostra Picuá. Parabéns, Vanessa. Tá bom, querida, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite. Grande abraço para você e toda a equipe. Um abraço também para o nosso ouvinte. Muito obrigada e assim nós encerramos mais um podcast Cultura na Mesa. Eu te agradeço tua companhia até aqui e te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Carne seca, chibé, a luar. Jiquitaia, caxiri.